430 já gravações, tá? De estudos nossos, tá? Então, se você quiser também assistir alguma coisa para trás, algum tema que... Está lendo o Evangelho segundo o Espírito. Está lendo o Evangelho segundo o Espírito, lendo o capítulo 3, por exemplo. Tá? Nós temos todo ele gravado, nós estamos no capítulo 21 ou 20, ou 21, nem me lembro bem, a Elisa que sabe. Tá? Tá lá, só procurar, tá? A Elisa saiu. Caiu, né? Ela está com problema lá, entre ela e o book lá. Bom, Jorge, vamos ler uma página. Quem vai fazer a prece hoje, Jorge? É a Elisa que vai fazer a prece hoje? Não sei se ela voltou. Eu faço também, se for o caso. Ou você faz? Vamos lá. Tá contigo. Enquanto temos tempo, ou exemplificar, ou chamamento divino. Vai lá, vamos lá. Permanecemos fiéis. É isso aqui, permanecemos fiéis. Mas chama mais atenção. Porque hoje o Paulo não fala em fidelidade, o estudo é Paulo Estevam, então vamos lá. Aqui é o 1 Coríntios 4, 2. Além disso, requerer-se nos dispenseiros que cada um se ache fiel. O Emmanuel diz assim, num aparelho, a segurança da produção exige que cada peça funcione no lugar próprio. Numa orquestra, para que a sinfonia alcance todo o vigor melódico, é forçoso se localize cada instrumento na função que lhe cabe. Na obra do Evangelho, é imprescindível também que cada tarefeiro se compenetre das atribuições de que foi investido. Dirás que o Senhor liquidará todas as necessidades, e ele não dorme sobre as promessas feitas, que a sua infinita bondade solucionará todos os problemas, e a nossa fé precisa sustentar-se incondicional e estará proclamando a verdade. Mas a verdade não endossa a preguiça ou a imprudência dos servos. O comandante de um grande navio pode ser um gênio de sabedoria e bondade, mas toda a direção se compromete de imediato se o mais obscuro cooperador da embarcação coloca uma bomba na carga de máquinas. Quem é que vai conduzir a embarcação? Seja qual seja a nossa posição, a serviço do Mestre, é imperioso refletir que se esperarmos por ele, é natural que ele igualmente espere por nós. Não obstante os erros que ainda nos assinalem o coração, sejamos sinceros em nós mesmos e estejamos decididos a cumprir o dever que esposamos diante da consciência. Desistamos de alegar tropeços e culpas, inibições e defeitos para a fuga das responsabilidades que nos competem. O próprio boi, mostrando cascos empastados de lama, para servir no arado junto ao homem, deve ser um animal fiel. Então, elevemos o nosso pensamento, agradecendo a Jesus, e que a sua misericórdia seja extensiva a todos nós, envolvendo-nos com muito carinho. Que a vossa doce paz seja em nossos corações. Usei a palavra extensiva, Senhor, pedindo a Ti para que essas vibrações desse primeiro momento e no decorrer do estudo possam também atender às necessidades de cada um de nós que participamos da reunião. Os nossos lares possam ser visitados pelos espíritos bem-aventurados. Qualquer entidade sofredora, precisando, possa ela ser assistida, ser amparada em Teu nome, Senhor. Te agradecemos por tudo. Que a vossa paz seja, mais uma vez, reitero, no coração de todos nós, para que possamos servir como a mensagem nos orienta. Fiéis. Graças a Deus.
Que a vossa paz seja com todos nós. E damos por aberta a reunião de estudo na noite de hoje. Graças a Deus. Graças a Deus. Boa noite, Consuelo. Boa noite, Dona Elisa. Pode falar? Boa noite, Afrânio, Jorge, Elisa. Boa noite a todos. Boa noite. Tá, hoje nós temos aí um convidado novo, o Márcio indicou, o Renan, tá? Então, por favor, sejam mais sérios possíveis. Eita! Vamos lá, livro Paulo Estevam, tá? Capítulo 9. Abigail Cristã. Esse capítulo é muito interessante, que nós vimos Abigail, uma menina, quando está de Corinto, né? Muito ligada às leis de Moisés, né? Muito ligada à Torá, tá? Mas ainda assim um pouco inocente e tendo aqueles problemas que, né, que nós estudamos, né, do pai dela, do irmão dela, Gesiel, e fugiu, né? Veio para perto de Jerusalém, escada de Jope, né? E ali, depois, nós vamos ver uma nova Abigail, já jovem, cheia de sonhos, né? Pensando no casamento. Encontra com Saulo, que é o futuro Paulo, né? Sua alma gêmea. E, né? Cresce aquela esperança, principalmente de encontrar o irmão que ela, né, tanto amava, né? Foram criados juntos, muito, muito unidos mesmo, por serem espíritos, né, acima da média, espíritos superiores, né? Mas nós não vimos ainda Abigail nessa plenitude espiritual até então. Vimos uma pessoa resignada, bondosa, cheia de qualidades. Mas agora não. Agora nós vamos encontrar uma Abigail madura, tá? Na plenitude espiritual dela, na grandeza espiritual que ela é. Tá? É uma mudança surpreendente, porque ela, quando teve o último contato com Gesiel, né, o Estevão, e ela fala isso para o Saulo, né, que se o Estevão acreditava que o Messias, né, era o Jesus, né, ele não podia estar enganado. Ela conhecia Estevão. E o coração dela a levou também ao Evangelho. Nós vamos ver onde está Abigail, né? O que ela passa para a gente, né? O quanto ela cresceu, que ela já era grande, né? Mas o quanto ela cresceu nessa encarnação, na compreensão das leis divinas, sobre a visão do Messias, do Cristo. Tá? É um capítulo muito bonito mesmo, muito bonito, tá? Então, vamos embarcar e vamos acompanhar a leitura aí da nossa querida Elisa. Boa noite, Dona Lourdes. Boa noite, como vão todos? Boa Frânia. Bem. Boa noite. Fala. Boa Frânia, olha só, você está picotando e congelando. Eu estou picotando? Então, hoje o estudo é do livro... Hoje o estudo é do livro Tá. Não tá, Jorge? Não, mas não está picotando também, não. Congelou um pouco a imagem. Mas picotando Eu vou não. tirar a imagem. Para mim também não está picotando, não. Está picotando. Pelo menos eu ouvi, tá tudo agora bem. Não, mas antes estava. É? Bom, vamos lá. Onde nós paramos? Capítulo 9, Abigail Cristã, parte 1. Nós estamos hoje estudando o livro Paulo Estevam, Psicografia de Franciscano Xavier, pelo Espírito Emmanuel, começando hoje no nosso desde o martírio de Estevão. Agora, em Jerusalém, o movimento de perseguição a todos os discípulos ou simpatizantes do caminho, como se fora tocado de verdadeira alucinação, ao substituir Gamaliel nas funções religiosas mais importantes da cidade. Saulo de Tarso deixava-se fascinar por sugestões de fanatismo cruel.
Bom, deixa eu só falar para o Renan, que é novo aí, também. Ei, só um instantinho, Elisa. Só avisar, hein, Renan? Tá, o Saulo de Tarso é o futuro Paulo, tá? Após a conversão. Esse livro aqui, né, o pessoal costuma falar que ele é um making-off do Atos dos Apóstolos, tá? Que está lá no Evangelho. Só que aqui é bem detalhado, há muitos detalhes, muitos, que lá não constam, tá? Sim. Tá bom, obrigado. Você conhece o Atos dos Apóstolos, lá da Bíblia, do Evangelho? Sim, eu já cheguei a ler um pouco, mas não lembro, não me recordo exatamente da história, assim, mas já cheguei a ler, sim. A história é essa, Saulo, que vira Paulo, né, convertido, né, segue as viagens dele, quer dizer, nós estamos lendo isso com os detalhes que o Emmanuel traz para a gente, tá? Vamos lá, Elisa. Seu coisa que pelo esse primeiro parágrafo, Paulo parece que piorou, né? Houve uma pequena queda. Ele foi muito influenciado, porque quando a pessoa está fazendo algo errado, o que aparece de gente, você está certo, eu também faria isso, eu faria pior. Aí vem aqueles conselhos, né? E é assim que, infelizmente, erradamente, uma grande parte da nossa humanidade funciona, né? Felizmente, por aí, né? Vamos lá, Lívia. Impiedosas devassas foram ordenadas a respeito de todas as famílias que revelassem inclinação e simpatia pelas ideias do Messias Nazareno. A igreja modesta, onde a bondade de Pedro prosseguia socorrendo os mais desgraçados, era rigorosamente guardada por soldados, com ordem de impedir as preces que representavam o brando consolo dos infelizes. Obcecado pela ideia de resguardar o patrimônio farisaico, o moço tarsense entregava-se aos maiores desmandos e tiranias. Homens de bem foram expulsos da cidade por meras suspeitas. Operários honestos e até mães de família eram interpelados em escandalosos processos públicos que o perseguidor fazia questão de movimentar. Iniciou-se um êxodo de grandes proporções, como Jerusalém de há muito não via. Só um instante, a cidade Elisa. começou a despovoar-se de trabalhadores. Elisa. Aí nós vamos ver uma coisa aí. Iniciou-se um êxodo. Ou seja, começou a sair o pessoal da cidade. E quem saía, quem era? Cristãos. É isso? Já eram cristãos. Então, o que faziam eles? Para não sofrer e divulgar a história, né? E divulgar a ideia do cristianismo, a ideia cristã. Então, ele, mesmo como Saulo, né, nós já comentamos isso em aulas anteriores, começa aí já o seu trabalho de divulgação da doutrina cristã. Né, expulsando todo mundo, está todo mundo, né? E a outra coisa, igual aquele auto de Barcelona, né? Quando foram queimar os livros dos espíritos lá em Barcelona, na Espanha, na época do Kardec, né? Pô, aquilo abriu uma curiosidade imensa. Né? Todo mundo queria um pedaço do livro que sobrou, né? A pontinha queimada do livro sobrou, para ver o que estava escrito ali. Né? Quando o pessoal sai de Jerusalém e vai para fora, para cidades próximas, lugares próximos, o que é que houve? O que aconteceu? Que agora aí vai iniciar a doutrina cristã, vai iniciar muitas outras pessoas. Né? É muito interessante isso, que o processo já começou antes de ser mesmo a conversão. Então, ele já é, como perseguidor, né, o mentor desse processo de divulgação. Então, vamos lá? Alguém quer comentar? Então, vamos embora. Então, iniciou-se um êxodo de grandes proporções, como Jerusalém já muito não via. A cidade começou a despovoar-se de trabalhadores. O caminho havia seduzido para as suas doces consolações a alma do povo,
cansada na incompreensão e no sacrifício, livre das prestigiosas advertências de Gamaliel, que se retirara para o deserto, e sem a carinhosa assistência de Abigail, que lhe facultava generosas inspirações, o futuro rabino parecia um louco, em cujo peito o coração estivesse ressequido. Debalde, mulheres indefesas suplicavam-lhe piedade, inutilmente. Crianças misérrimas pediram complacência para os pais, abandonados como prisioneiros infelizes. Bom, se a gente for olhar de acordo com o livro No Mundo Maior, não é mano, pega light aqui. O futuro rabino parecia um louco, ele estava louco. Tá? Quando a gente vê muito isso aí, é o que nós estamos falando, nos mostra o estudo do Mundo Maior, né? Da próxima sexta-feira, nos mostra isso. Quando nós estamos totalmente fora de uma faixa da razão, no desequilíbrio, na desarmonia, seja o que for, nós somos considerados pela espiritualidade em estado de pré-loucura ou loucura. Né? Nós estamos, às vezes, em estágio para loucura. É interessante isso. Boa noite, senhor Roberto. Boa noite, prima. Boa noite, Inês. Tá? Boa noite a todos. Boa noite, gente. Boa noite, turma. Boa noite. Boa noite, família. Boa noite. O Saulo tinha dois freios. Né? O Gamaliel, que é um dos grandes nomes da história do judaísmo, e Abigail, tá? A ex-noiva dele. Bom, alguém quer comentar? Vamos embora. O moço de Tarso parecia dominado por uma indiferença criminosa. As rogativas mais sinceras encontravam no seu espírito um rochedo áspero, incapaz de compreender as circunstâncias que lhe haviam modificado os planos e esperanças da vida, imputava o insucesso dos seus sonhos de mocidade àquele Cristo que não conseguira entender. Olha só, isso aqui, que ele havia modificado os planos e esperança da vida. Quantas coisas que acontecem, isso aí serve para todos nós, que acontece durante a nossa caminhada, né? E a gente não entende, não compreende, por que será que eu estou passando por isso, o que é que eu fiz, o que é que... Né? E justamente porque há coisas que acontecem que vêm contra o que nós estamos fazendo, estamos realizando. E é difícil essa compreensão, realmente. Nós lembramos que o Saulo era um sonhador também no início do livro, né? Ele tinha os sonhos políticos, né? Os sonhos de grandeza, ser rabino, etc. Mas ele não era bem isso que estava no roteiro dele. O dele não estava isso aí para ele, né? Ele estava pensando naquilo, ser um rabino, casar, ter filhos, viver uma vida pacata e, de repente, né, bate de frente com Estevão e começa esse problema todinho, né? Então, ele mesmo não é onde a gente vai ver, quando vai a caminho de Damasco, né, o capítulo a caminho de Damasco, lá na frente, ele, o tempo todo, uma briga interna, tá? Os pensamentos, tá? É um negócio mesmo muito legal mesmo. Nós vamos entender essa queda, né? Dicta queda no deserto, tá? Para quê? Para dar de cara com quem? Com o Cristo. Olha, isso é lá na frente. Vamos lá. Odiá-lo-ia o tempo que vivesse. Quer falar? Quer falar, Jorge? Não, eu comentava mais rapidinho. Esse é o problema do orgulho em nós, né? Nós todos, infelizmente, ainda trazemos esse ranço. Eles, obviamente, foi uma criatura preparada. Nós sabemos que está escrito aí que ele foi o mais escolhido. Mas ele deixou no caminho, né? E muitas situações de dificuldade para muitas pessoas. Nada mais é o que eu vou usar assim o braço da lei para que as pessoas pudessem reparar
no passado, né? Também. Porque ele vai passar pelas mesmas situações que ele causou, e foi que ele estava causando. E foi chamado até pelo, não sei o nome do Gamaliel lá, como é que era, sei que era sacerdote, vou usar a palavra como se fosse o seu instrutor, mas ele não escutou, não. A Gamaliel, assim, ele não escutou, ele não deu atenção à orientação. E eu acredito até, porque aqui ele menciona que muitos trabalhadores estavam deixando a cidade, né? Que eram cristãos. Eu acredito que a mão de obra ali ficou um pouco mais complicada. E esse foi um dos causadores dessa situação. Se a gente estivesse lá, né, Jorge, ia faturar um pouquinho mais, né? Ia falar, o ver que estava faltando. Eu sou carpinteiro, sou pedreiro, né? Então, isso aí, realmente, atrapalhou o funcionamento da cidade, né? Você comentou, ele foi um divulgador do cristianismo, sem saber que estava sendo. Começou antes da hora, né? Digamos assim, né? Desculpa, Elisa. Não. Odiá-lo-ia o tempo que vivesse, não sendo possível encontrá-lo para uma vingança direta, persegui-lo-ia na pessoa dos seus caudatários, por meio de todos os caminhos. Ao seu ver, era ele, o carpinteiro anônimo, o causador dos seus fracassos em relação ao amor de Abigail, agora envenenado no seu coração impulsivo por sentimentos estranhos, que, dia a dia, cavavam profundo abismo entre sua figura inolvidável e as lembranças que eram mais carinhosas. Olha só, essa mania nossa também. A mania nossa, de botar sempre nos outros a culpa dos nossos fracassos, dos acontecimentos de nossas vidas, né? Nunca nós somos culpados, tá? Nunca. Está nos mostrando aqui um pouquinho de cada um de nós, né? Desculpe, se tiver algum espírito aí evoluído, superior, eu peço perdão, estou falando por mim, tá? Então, ele também, como um ser humano, neste momento normal, pensava assim. Cristo era o culpado, né? O fulano era o culpado. E assim por diante. Tem muito de nós aí. Então, lá, alguém quer falar? Sim, eu gostaria. Fazer uma pergunta. Você viu, o Paulo era paixão, eu vou usar a palavra paixão, porque eu abri até o livro dos Espíritos que eu pensei aqui, lá na 907, né? Com relação às paixões. Se não for aí, corrija aí, me ajuda aí, por favor. Ele diz assim, ó, a pergunta do livro dos Espíritos está assim, ó, será substancialmente mal o princípio originário das paixões, embora esteja na natureza? Ou seja, a paixão está na natureza, né? Mas essa origem aí da paixão, a gente pode sublimar ou a gente pode pisar na bola. Eu acho que é isso aí que o Paulo pisou, né? Sim. Porque quando digamos, né, o pessoal da vacina da Covid, né, correram, né, lutaram, algo ali é uma paixão. Não, o Divaldo nos fala que foram pessoas que reencarnaram com essa finalidade mesmo. Né? Mas veja bem, vamos falar aqui do humano que não tá, né, que não conhece nada não é nada espiritualista, aquele cientista, daquela cientista que correram atrás, ou seja, usaram o quê? A paixão. Tá? É uma paixão isso. Aquela vontade acima do normal. Quero conseguir, quero vencer, tenho que realizar isso aí. É uma paixão, então, no bom sentido. Saulo não entendeu o que fala lá atrás. Ele não entendeu essas mudanças que houve na vida dele. Não compreendeu. Né? E continuou achando, na paixão, de que as leis, poxa vida, as leis já tinham 1.300 anos na época dele,
Né? Os judeus já tinham defendido essas leis com unhas e dentes durante travessias de deserto, até se instalar por ali. Pô, né? Foram escravos várias vezes, foram invadidos por vários povos. Quer dizer, as leis estavam seguras já dentro do coração de cada um. Né? Houve uma luta, mas foi a nação contra a nação, mas as leis eles não abandonavam. Né? Tiveram 300 anos na Síria, na Babilônia, e estavam ali as leis. Eles defenderam as leis. Eles conseguiram manter essa ideia de Deus único durante não sei quantos mil anos, né? Desde lá de Abraão, né? Até hoje, aliás, né? Até hoje. Então, a visão dele de defender essas leis foi totalmente contrária e arbitrária, né? Vamos lá? Alguém quer falar? Todo mundo calado? Então, vamos embora. Vamos lá. Não mais voltar à casa de Zacarias. E embora os amigos da estrada de Jope instassem por suas notícias, mantinha-se irredutível no círculo do seu egoísmo sufocante. De vez em quando, sentia-se premido por uma saudade singular. Experimentava imensa falta da ternura de Abigail, cuja lembrança nunca mais se lhe havia apartado da alma enrijecida e ansiosa. Mulher alguma poderia substituí-la no carinho do seu coração. Entre angústias extremas, recordava a agonia de Estevão, sua invejável paz de consciência, as palavras de amor e de perdão. Em seguida, via a noiva genuflexa implorando-lhe amparo com um clarão de generosidade nos olhos súplices. Jamais esqueceria aquela prece angustiada e comovedora que ela fizera ao abraçar o irmão nos derradeiros instantes da vida. Não obstante a perseguição cruel que o transformara em mola central de todas as atividades contra a igreja humilde do caminho, Saulo sentia que as necessidades espirituais se multiplicavam no espírito sedento de consolação. Duas coisinhas aqui nesse pedaço muito boas, né? Mulher alguma poderia substituí-la no carinho do seu coração. Nós estudamos isso há poucos dias atrás, no Mundo Maior também. Alguém se lembra qual foi o assunto? Que nós fomos lá no Consolador e lemos. Aliás, no Livro dos Espíritos, desculpe. Né? Livro dos Espíritos. Estão lembrados qual foi o assunto? Alma gêmea. Mulher nenhuma poderia substituí-la. Tá? Nós estudamos bem esse assunto. Agora, a coisa mais legal que está lá embaixo. Começa também mais um passo para essa transformação. Saulo sentia que as necessidades espirituais se multiplicavam no espírito sedento da consolação, de consolação. Aí, aquele lance que o Antônio Carlos, lá no Maria Vai, sempre falava, aqui a maioria vem pela dor, poucos por amor. Né? Você falava isso, e a gente sabe disso. Porque nós acabamos, né, procurando a doutrina espírita. Né? Porque as nossas necessidades espirituais do espírito encarnado precisa de esclarecimento para ter o consolo. Então, ali está a dor. E vem o esclarecimento, nós conseguimos passar a conviver com a dor. E muitas das vezes, né, nós, né, conseguimos nos curar dessa dor. Esclarecidos, já sabemos o que está acontecendo, ninguém é vítima. Né? E, assim, nós estamos vendo o Saulo já nesse processo. Saulo já está sentindo falta de algo. Ele não está encontrando no que dentro dele. Né? Ele vai ter que, com essas informações de Estevão e agora mais um pouquinho de Abigail, aí começa realmente a fermentar dentro dele, né? Digamos assim. Ele vai
né? Ele vai falar no caminho de Damasco, por que Estevão, por que os cristãos sentiam tanta paz, a paz que ele tanto procurava e não conseguia. Né? Ali, assim começa também a nossa procura, né, pelos, vou falar não só doutrina espírita, pela igreja, pelo espiritualismo, né, em geral, né? É isso aí. Essa procura começa nessas necessidades, quando a gente começa a não entender o que está acontecendo conosco. E nós queremos nos esclarecer. Nós vamos procurar como nos esclarecer. Já estava aqui, no espírito sedento de consolação. Ele não está legal. Realmente não está legal. Alguém quer falar? Se ninguém for falar, eu vou falar. Eu quero só fazer uma observação, primo. É porque até Claro. agora, no momento da narração do livro, só o Gamaliel que conseguiu se converter através da reflexão dos ensinamentos. Né? Os outros estão precisando desse empurrãozinho aí que você acabou de falar da nossa amiga Dor. Né? Só assim para se converter. Agora, o Gamaliel foi o único que refletiu realmente e entendeu os ensinamentos. Mas, veja bem, a diferença do espírito elevado para nós, né, prima? Perfeito. Gamaliel, não é o Afrânio, né? Não é o Afrânio, né? É isso aí. E ele foi fácil. É igual o Gesiel, quando ele pegou os escritos da mão de Pedro, que ele estava doente, curou, que ele pegou, está aqui. O Messias está aqui. Só ele lê os escritos de Mateus, o Evangelho de Mateus, né? Ele está aqui, o Cristo, está aqui, cadê ele? Eu quero conhecê-lo, o Messias. A diferença, né? Mas nós vamos chegar lá, prima. Não vamos desanimar, não, tá? Alguém mais quer falar? Falta pouco. Seu Roberto? Falta pouco. Falta pouco. Alguns centenas de anos, alguns séculos, falta pouco. Já passamos por piores. Centenas Você falou, de seu Roberto? Foi milênio. Não. Tudo bem. Deixa eu só... Beleza. No decorrer aí da conversa, o que eu entendi até, estava aqui pensando, porque as almas aflitas, fortunadas, tem lá o Evangelho, o capítulo 5, né? Que vem consolar, que vem confortar. E por que nós ficamos distanciados, né, dessa realidade? O móvel é o interesse, né? O Paulo era se projetar, né? Era conquistar lá a posição. Mas no íntimo, ele estava sendo chamado, porque isso ocorre. Por isso que nós chegamos à dor nas casas, eu não vou falar só casa espírita, não, no geral. Né? Não, no geral. Porque, no geral. Porque isso é algo interno. Né? Eu atribuo, o papel dos espíritos que nos guia, que nos inspira, mas eles nos deixam facultativo, optar, ou você vai para o centro espírita, vai para a evangélica, ou vai para a católica, até encontrar-se, né? Então, no Consolador, né? No Consolador, no Bem-aventurados Aflitos, no capítulo 5, traz essas informações, né, bem precisas para nós nos tempos atuais, né? Nos tempos atuais. Não deixa também se a gente for voltar mais atrás, pegando aqueles períodos ali na Espanha, aquela loucura lá, esqueço o nome daquele negócio que o pessoal fez, torturava lá, esqueço o nome. Né? É bom até esquecer. Mas é bom até esquecer mesmo. Inquisição. Olha a vontade de esquecer aí, Jorge. Olha a vontade de esquecer, viu? Eu sei, eu tenho vontade de esquecer mesmo. Eu tenho vontade de esquecer mesmo, porque isso aí foi... Tô brincando. Não, mas é verdade mesmo. É uma das manchas fortes que... Não é só eu, não. São milhares de criaturas. São muitos. Vamos jogar. Vamos lá buscar. Não. Lá no Obreiros da Vida Eterna, Zenóbia não fala aquele pessoal que fica chorando lá. Chorando não. Revoltado, gemendo, aflito. E o André Luiz diz que esse pessoal está saindo desse negócio aí, do lodo.
né? E gritava já por baixo, uma coisa impressionante. Quem assistiu aquele filme do Robin Williams, quando ele foi lá, É, não sei aonde, ele caminhava e aparecia aquele montão de cabecinha. Onde aquele senhor lá buscou aquele filme? Como? Inspirado como? Sei lá, inspirado, não foi lá. sei, Foi lá. né? Foi lá e foi bem Provável, inspirado mesmo. bem inspirado. Então, provavelmente, né? Muitos de nós passamos por ali. E no Obreiros diz, a Zenóbia mandava acolhê-los e eles saíam prevaricando, quer dizer, falando palavrões, xingando, revoltados, e voltavam, muitos voltavam, não ficava não. É, ali não Por era aqui mole, que são, não. são Então, falando dá um instantinho. Ô, Renan, tá dando para pegar alguma coisa aí? Tô tentando acompanhar, tô conseguindo aos pouquinhos. É, porque nós já estamos no ritmo, né? Você está chegando, né? Tá? Mas qualquer dúvida, assim, qualquer coisa que tu quiser comentar, é só falar, né? E você não está com o livro na mão, né? Mas está só ouvindo, fica mais difícil, né? Mas com o livro fica melhor que você vai lendo, raciocinando junto com a gente, né? A Elisa aí vai lendo, tá? Todo mundo, né? Se liga, né? É interessante isso, tá? Fran? Sim. Então, Desculpa, eu não se você sabia. voltar, não, se você voltar, procura salvar todos os livros que nós estudamos, todos têm PDF, tá? Todos. É só ir lá na internet, salvar, né? A Consuelo mesmo, tem alguns que ela acompanha pelo PDF, né? Pela internet que se salvou, né, Consuelo? Fran? No mundo maior é pela internet. Viu? Fala, Não, Jorge. olha só, até como sugestão, ele pode anotar. Aqui não tem professor, não. Aqui é todo mundo, às vezes Não, é todo mundo que fala muitas besterol, muito besterol. Então, você tiver dificuldade, o papel do facilitador, e isso eu estava lendo agora na Gênesis, lá no comecinho do livro, há poucos minutinhos, estou lendo tudo de novo. O Kardec coloca que o professor, alguns é gênios, traz já algo do passado, que o gênio é o espírito que viveu, né, a criatura, os cabeça de ferro que o pessoal novo fala aí, o pessoal muito inteligente. Mas a maioria dos professores, eles foram alunos também, nem todos eles têm esse princípio. Então, se você tiver dificuldade, faça a pergunta que vier do teu coração, na tua cabeça. Aí alguém aqui, né, que está aqui do lado de cá, mais vivido, poderá arrumar a sua pergunta e ela traz luz para todo mundo. É por aí. viu, Renan? É isso aí, Perfeito, tá? perfeito. Obrigado, Jorge. Às vezes a tua dúvida é a dúvida de outros que também estão, né, se segurando, né? Vai tirar a dúvida, vai, né, trazer luz para todos. É isso aí. O seu Vamos lá, Jorge não Elisa. chegou aqui. O seu Jorge, o cantor, Hein? não chegou aqui em casa ainda não, viu? Vamos lá, Elisa. Vamos. Tá com o som fechado aí. Ah. Peraí. Oito meses de lutas incessantes passaram sobre a morte de Estevão, quando o moço tarcense, capitulando ante a saudade e o amor que lhe dominavam a alma, resolveu rever a paisagem florida da estrada de Jope, onde, por certo, reconquistaria o afeto de Abigail, de maneira a reorganizarem todos os projetos de um futuro ditoso. 8 meses. Vamos lá, Elisa. Tomou o carro minúsculo, com o coração opresso. Quantas hesitações não vencera para retomar a antiga situação, humilhando a vaidade de homem convencionalista e inflexível. Só um detalhezinho À aí, viu? luz, Para isso também, né, nós vimos lá no Mundo Maior, nós estamos estudando o capítulo da. Não acabamos o capítulo da Antonina, foi no Mundo Maior que nós estudamos a alma gêmea. Pô, desculpa, gente, falei 3 livros, é no Mundo Maior. O capítulo da Antonina, né? Uma alma gêmea serve para isso também, tá? Para a pessoa, né, esquecer que, né, o seu orgulho. Está falando aqui, né? Humilhando a vaidade de homem convencionalista e inflexível. Mas para Abigail, ele não aguentou, não resistiu. Tá? Então, a alma gêmea tem várias funções, vários papéis.
tá? Realmente é para nos ajudar. A gente pensa que é alma gêmea só porque, né, beijinho e abraço, não. É para um, tá? O Emmanuel fala lá no Consolador, tá? Um ajudar o outro. Geralmente um sobe um pouquinho mais, vem buscar o outro, vem. Nós vemos no livro Renúncia. Alcione larga tudo lá em cima para vir aqui para a Terra, pegar aquele padre, que não é muito recomendável, aquele padre, né, que não era mole, ajudá-lo. Tá? Não vou falar mais do padre, não. Vamos lá, Elisa. A luz crepuscular enchia a natureza de reflexos de ouro fulgurante. Aquele céu muito azul, a verdura agreste, as brisas cariciosas da tarde eram os mesmos. Sentia-se reviver. Sonhos e esperanças continuavam também inatingíveis. Refletia na melhor maneira de reaver a dedicação da mulher escolhida, sem humilhação para sua vaidade. Sem humilhação. Cortar-lhe-ia sua desesperação. Diria das suas insônias, da continuidade do imenso amor que nenhuma circunstância conseguira destruir. Embora mantivesse firme o propósito de omitir toda e qualquer alusão ao carpinteiro de Nazaré, falaria a Abigail do remorso por não lhe haver estendido as mãos amigas no instante em que todas as esperanças de sua alma feminina se haviam abalado ante o imprevisto da morte dolorosa do irmão, em circunstâncias tão amargas. Só um instantinho, Elisa. Fala uma coisa muito interessante também, né? Da continuidade do imenso amor que nenhuma circunstância conseguiram destruir. Não consegue. Né? Estamos falando sobre alma gêmea. Né? Agora, o que eu achei legal aqui, e disse que ele não ia falar do carpinteiro, não. Tá? Ia conversar com ela, só sobre ela, pedir desculpa da morte do Estevão, né? etc, etc, etc. Né? Ele, ela, tal. Mas o carpinteiro não podia, né, entrar nesse papo. Hã? O nome do capítulo, Abigail Cristana. Vamos ver o que é que vai acontecer daqui a pouquinho, né? Vamos lá. Não vai nem dar tempo, não, mas esse diálogo é muito bom. Vamos lá, Elisa. Esclareceria os detalhes de seus sentimentos. Havia de referir-se à recordação indelével da sua prece angustiosa e ardente, quando Estevão penetrava os umbrais da morte. Atraí-la-ia ao coração, que jamais a esquecera, beijar-lhe-ia os cabelos, formularia novos projetos de amor e felicidade. Mergulhada em tais pensamentos, atingiu a porta de entrada, identificando as roseiras em flor. O coração batia-lhe descompassado, quando Zacarias surgiu com grande surpresa. Um abraço demorado assinalou o reencontro. Abigail foi objeto de sua primeira interrogação. Com estranheza, notou que Zacarias entristeceu. Um pouquinho antes, fala que Zacarias quis se comunicar com ele e não conseguia retorno, tá? Um pouquinho atrás, o Emmanuel comenta sobre isso. Vamos lá. Pensei que algum de teus amigos já te houvesse levado a desagradável notícia. Começava dizendo, enquanto o jovem buscava ouvi-lo ansioso. Abigail, há mais de 4 meses, adoeceu dos pulmões e, para falar com franqueza, não temos qualquer esperança. Saulo fizera-se lívido. Logo depois que voltou precipitadamente de Jerusalém, esteve mais de 1 mês entre a vida e a morte. Em vão nos esforçamos, eu e Ruth, para restituir-lhe o viço e as cores da juventude. A pobrezinha entrou a definhar e, em pouco tempo,
acalmou-se abatido. Solicitei tua presença com ansiedade, a fim de resolvermos o possível em seu benefício, mas não apareceste. Parecia-me que um ambiente novo lhe proporcionaria o restabelecimento da saúde, mas faltaram meus recursos para uma iniciativa mais ampla, tal como se impôs. Eu acho que o Saulo tinha 2 espinhos cravados na carne, né? E aqui... Ezequiel e Abigail. Agora ele, para porque... tudo, ele meio que se isolou distante, né? E ninguém achou ele para dar o recado. Não, chegava até ele, dona Luz, só que ele não respondia, estava aquela mágoa, né? Porque então ele na realidade, foi o responsável pela morte do irmão dela, né? E aí o orgulho, né? Que ele fala, não posso me casar contigo porque você é irmã do meu maior inimigo, né? E o Estevão não era inimigo de ninguém. E o recado, ele apenas não atendia porque ele não tinha condições para atender. Condições psicológicas, né? Digamos assim, né? Não estava bem. Ele não estava bem, tá? Sim. Aqui começa a cura dele. Ele vai procurar a Abigail, vai conversar com ela realmente. Mas ainda demora um pouquinho, tá? Não é assim também, não. Depois ele vai perseguir a Ananias ainda, né? Tem um monte de história ainda até ele chegar. Até ele chegar naquela porta de Damasco, tem um monte de história aí. Vergonha na cara, ainda foi perseguir outro. O negócio dele era perseguir alguém. Se fosse coelho ou tartaruga, ele queria perseguir. Vamos lá, Elisa. Bom, alguém mais quer falar? Não. Bom, eu não quero. Bora então, Elisa. Mas Abigail fez alguma queixa a meu respeito? Perguntou Saulo, aflito. Suspense, Elisa. Será que fez? Olha só que situação dele, né? Vamos lá. De modo algum. Aliás, o regresso inesperado de Jerusalém, a enfermidade súbita e teu injustificável afastamento desta casa eram de molde a causar-nos dúvidas e receios, mas logo se verificaram melhoras positivas após o período mais agudo da febre, e ela nos tranquilizou a respeito. Explicou a necessidade da tua ausência, de se estar ciente dos teus muitos afazeres e encargos políticos. Referiu-se com gratidão ao acolhimento que lhe dispensaram teus parentes e, quando Ruth, para confortá-la, qualifica de ingrato teu procedimento, Abigail é sempre a primeira a defender-te. Rapaz, eu acho que o nome dela não é Abigail, é Amélia, né? Vamos lá. É o caráter, né, Fran? Foi o que foi dito na quarta-feira. É superior essa aí, né? É outra história, né? É outra história. É nós. Se é nós, pô, aquele cara, né? Infelizmente nós ainda estamos nessa aí, né? Exatamente. Resignada. Saulo queria dizer alguma coisa, enquanto Zacarias fazia uma pausa, mas nada lhe ocorreu à mente. A emoção que lhe causava a nobreza espiritual da noiva amada paralisava-lhe as ideias. Olha esse detalhezinho aí, né? Paralisava as ideias. Ou seja, era muito forte isso para ele. Nós estamos vendo os elementos para a mudança dele. Tá? São muitos elementos. Normalmente o cara devia ser um cabeça dura tremendo, mas teve muitos elementos. Né? Por isso que aquela mudança realmente foi brusca, que ele foi muito trabalhado. Foi trabalhado na mente pelo Estevão, né? E no coração pela Abigail. E a grandeza da Abigail mexia também, né? Com a mente dele, de certa forma, né? Era algo que ele jamais tinha visto também. Era uma novidade para ele isso aí.
Aliás, o Cristo foi a novidade, né? Foi tão grande a novidade que acabou que, né, nós não gostamos, fomos lá e enfiamos ele numa cruz, pregamos ele numa cruz, né? E é por aí. Isso está chocando ele também. Está paralisando ele. Puxa vida, que é isso, né? Fala. Olha a importância também a gente estudar. Eu falei sempre analogia. Pergunta no livro dos Espíritos, a 780, a B, se eu não me engano, A. Progresso moral, engendrar, a A, né? Engendrar moral. Então, isso para o Paulo, né? Então, olha o sentimento dela. E vem trabalhando ele. E isso olha as reflexões, provavelmente, que ele deve ter feito. Ela não me caguetou, não falou nada, ninguém sabe nada. Ele aí não comentou. Enfim, né, o Zacarias. Olha aí, fazendo, vamos dizer assim, o rastreamento. É por aí. Né? E um detalhe, a Ruth, que era... Ruth é a esposa do Zacarias, tá? A esposa do Zacarias. Já estava chamando ele de ingrato sem saber o que aconteceu. Tá vendo? A Ruth nos representa, tá? E a Abigail representa o nosso futuro. Certo? Alguém concorda aí ou alguém discorda? A gente sabe o que aconteceu. Se faz necessário que aconteça as duas coisas. A intolerância da Abigail, a intolerância da Ruth e a tolerância da Abigail, para a gente poder chegar a um pensamento, a um sentimento. Uma me condena, a outra me absolve. Aonde eu fico nisso? Então, as coisas vão se acumulando em nossos corações de acordo com a necessidade que nós temos de resgatar as nossas más atitudes anteriores. Ruth de um lado, Abigail de outro, e ele no meio, sofrendo, o coração sofrendo. É aquilo, por mais intransigente que seja, por mais cruel que seja um coração, ele nunca está condenado para o resto da vida. Certo? Então, as coisas têm que ir acontecendo, irem se acumulando nas prateleirinhas que nós temos, as nossas prateleirinhas do coração, para poder analisar. Porque se ele ouvisse só o que a Ruth dizia contra ele se revoltaria mais ainda. Mas, em contrapartida, a Abigail não fazia nada daquilo. Então, a cabeça dele devia estar pensando seriamente em tudo aquilo que estava acontecendo, que estava sendo comentado a ele, estava sendo falado com ele. Esse é o meu pensamento. Olha só, não, Roberto, vou até pegar carona aí. Ó. A missão do homem inteligente que está no Evangelho, eu não sei se é capítulo 5 ou capítulo 8 do Evangelho. A missão do homem inteligente. Isso daí é até reflexão para nós. Né? O caso Ruth e o caso da Abigail. Para nos chamar realmente a atenção, a refletir. O inteligente, né? Ele usa, a fé é raciocinada. E lá, eu acho que o capítulo 8 também, deixar vir as minhas criancinhas, a instrução dos espíritos, lá no Evangelho, eles lá, o foco de Jesus era a humanidade. A criança era simbolicamente. E isso faz com que a gente o quê? Reflita. Por isso que a doutrina está calcada na filosofia. E nós só fazemos burrada, a gente só vai refletir depois que a gente toma chumbo. Deixa eu perguntar ao Renan. Renan, você concorda com tudo que você está ouvindo ou não, Ronaldo? Renan, concorda ou discorda de tudo? Eu ainda não sei, eu preciso ouvir mais um pouco. Não, que veja bem, Renan, nós pegamos uma obra. Aqui tem dois espíritos encarnados, um chamado Ruth e um chamado Abigail. Na doutrina espírita você vai ouvir falar muito de espíritos medianos, né? Espíritos inferiores e espíritos superiores. Os superiores são espíritos que já cresceram muito moralmente, tá? Vai ouvir falar muito isso na doutrina espírita moral, tá? Já se encontram num patamar mais próximo a Jesus. Ou seja, os atos deles, as ações deles, é tudo calcado em Jesus. Os espíritos medianos, nós podemos nos colocar assim, nós já estamos no meio termo, tá? Mas a gente ainda traz muito ranço, tá? De antes.
Por exemplo, essa aqui é a Ruth. A Ruth está fazendo uma crítica sem saber o que aconteceu. Isso é normal nosso, infelizmente. Não sei se é teu, mas eu estou falando da grande parte da humanidade, tá? Enquanto que a Abigail, que já é um espírito mais elevado, não, ela se mantém na linha cristã, do Cristo, né? Nada a aborrece assim. Ela pode estar sentindo muito, mas para fora está tudo bem, ela está querendo ajudar a pessoa, orando pela pessoa. Então é isso que nós estamos falando aqui, sobre essa diferença, né? Uma representando a maior parte da humanidade e a outra representando realmente o Cristo. E é o São nosso os dois caminho é pratos, esse. são os É, dois pratos da balança. São os dois pratos da é. balança que tá refletindo no coração dele agora. E o nosso objetivo é esse, deixar de ser Ruth para ser Abigail. Está dando para entender o que é que nós estamos conversando aqui, mais ou menos? Tá perfeito agora. Entendeu Agora, bem? Nosso objetivo, tá? sim. Então, é isso aí. Nós estamos aqui para isso, para crescer mesmo, moralmente. Tá? E o Jorge colocou uma pergunta que é muito famosa no meio espírita, está no Livro dos Espíritos, não sei se você tem o Livro dos Espíritos, senão é só salvar, né? E esses assuntos, não, a gente vai repetindo aqui, isso é repetido várias vezes, para ver se a gente aprende. O Jorge mesmo já deu o final desse aprendizado. Continuamos fazendo muita burrada, mas a gente já faz consciente e vai consertando, tá? Então, esse é o grande objetivo, tá? Melhorar, nos melhorar. Tá? O grande objetivo mesmo, é crescermos moralmente. Mas, para isso, a doutrina fala sobre a necessidade disso, do estudo, que é a filosofia. Nós precisamos muito estudar o Cristo. Olha só, que nós estamos aqui estudando o Cristo para aprender a ser cristão. É interessante a coisa dessa, né? Eu, antes de entrar para a doutrina, achava que ser cristão era só falar, eu sou cristão, sou católico, sou isso, sou aquilo. E aqui eu estou vendo algumas coisas que não são bem assim. Exige um pouquinho mais de nós ser cristão, né? Primeiro conhecer. Para ser alguma coisa, tem que conhecer o que vai ser. O cara que é médico estuda o quê? Medicina para conhecer, né, a sua área, assim por diante. Tá joia, Renan? Perfeito, perfeito. Obrigado. Tá, não se assuste. Vamos lá, vamos lá. Alguém mais quer comentar? Tá contigo, Elisa. Apesar do seu esforço para tranquilizar, continuava o marido de Ruth. Temos a impressão de que nossa filha adotiva se encontra dominada por desgostos profundos que procura ocultar. Enquanto podia andar, visitava os pessegueiros, à mesma hora em que costumava fazê-lo contigo. A princípio, minha mulher surpreendeu-a chorando nas sombras da noite, mas em vão procuramos sondar a causa de seus íntimos padecimentos. O único motivo que alegava era justamente o da enfermidade, que começava a minar-lhe o organismo. Mais tarde, estagiou uma semana por aqui um pobre velho chamado Ananias. Você quer que eu fale aí? O Ananias é o culpado de tudo também, viu? O Ananias vai pessoal né? Vai dar também os espíritos de Levi para Abigail, tá? Ela, como nós estamos falando, né? Igual o Gamaliel também, leu, aprendeu. É isso mesmo, né? E coitado do Ananias, né? Ele fica lá na frente a história dele, né? Acho que ele era sapateiro até, né? E quando eu li que ele era um sapateiro, eu pensei, né? O que faz um sapateiro? Alguém pode me responder? Uma coisa bem simples. Exatamente. Tá. É interessante isso, que o sapato cobre o quê no nosso corpo? Também Os pés? depende daquele que está com o sapato furado. Porque tem Bom, aquele isso que não aí... pode pagar a sola inteira e tem aquele que só pode pagar meia sola. Então, o É o sapato, problema. veja só... Ou a gente tem a sola inteira resolvida, ou tem a meia sola para continuar sofrendo.
Entre aspas. Né? Isso. Não, o senhor está certo. Porque o sapato, veja bem, ele cobre a nossa base, que são os pés. Exatamente. Tá? No Evangelho não, no livro de Daniel, no Apocalipse, fala, né? Homens de ferro e pés de barro. Ou seja, eram poderosos aqui, mas perante a espiritualidade, o pé de barro, qualquer chuvinha, não é isso? Então, Ananias era o quê? O sapateiro, que estava ali querendo consertar os sapatos, né? Ou seja, nessa simbologia aí do cristianismo, né? Colocando o pessoal para usar uma nova sola, né? Um novo sapato, uma nova forma do caminhar, né? Interessante, né? Essas coisinhas que a gente vê, né? Eu não sei se o Emmanuel fala disso aqui. Eu li em algum lugar que ele era sapateiro. Então, de repente, a Emmanuel fala que eu não me lembro. Apesar que eu já li esse livro várias vezes, eu não estou lembrando. Elisa, vamos ler até o final desse parágrafo e parar, né? Porque, aliás, eu acho que é melhor a gente parar voltando a esse parágrafo aí. Apesar dos esforços, o que é que você acha? Pode ser. O Saulo quis dizer alguma coisa, enquanto o Zacarias fazia alguma pausa. Para a gente, quando começar a semana daqui a quinzena que vem, a gente já começar para ter a ideia do que está acontecendo. Vamos parar aqui, Saulo. Né? Então, a próxima semana de Paulo Estevam é 17/6, é isso, Roberto? 16. Vai 16/6. Tá bom, gente? Já deu o nosso horário, 7h30. Ok. Dá vontade de ficar aqui a noite toda. Então, agora dá vontade de ficar aqui a noite toda tocando no assunto, e agora começa o grande massacre de sentimentos no coração de Saulo. Agora que está sendo massacrado o coração dele. O maior sofrimento no coração de Saulo está começando agora. Porque ele vai sofrer o remorso. Além dele amargar o que ele fez com Estevão e o que ele vivenciou, ele também vai se sentir culpado pela própria Abigail, pela morte da Abigail, pelo abandono que ele fez a ela. E daqui para frente será muito válido que se preste bastante atenção no que vai ser falado, porque é o nosso coração. São as nossas atitudes que cometemos e que o coração vai sendo massacrado aos poucos até um entendimento definitivo. É isso aí. Daqui para frente o livro vai ser bem diferente, tá? Vai ser muito... Esse capítulo, igual 9, eu achei ele sensacional, né? Até a morte da Abigail, né? Também, né? Mas é isso aí. Fica para a quinzena que vem, né? Eu vou parar a gravação, noite, tá, gente? Boa noite, Nice. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite, neném. Eu tô muito tchau.